Bernardo Melo Franco já conosco, também nas nossas telas, dando aquele tapinha final na luz antes de começar a conversar com a gente. Boa tarde, Bernardo, tudo bem? A gente tem que improvisar, né, Cássia? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Bernardo, tá tudo ótimo, viu? Tá dando para te ver direitinho, você conseguiu fazer um ajuste bacana aí da luz. Ô Bernardo, a gente está falando bastante a respeito do pacote de corte de gastos e muito da reação do mercado financeiro, também da reação política, principalmente ao fato de o ministro Haddad, além de ter falado do pacote de corte de gastos, ter falado também dessa medida em relação ao imposto de renda, da isenção para quem ganha até R$ 5.000. Agora eu queria te ouvir a respeito do outro lado. Como que o governo, como que a situação está avaliando as reações que já aconteceram em relação a esses ajustes, Bernardo? Pois é, Cássia, eu conversei mais cedo com gente da Fazenda, com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. A visão geral do governo Lula é que há uma reação exagerada do mercado, uma reação mal-humorada em relação às medidas do pacote, que não seria proporcional com a economia prevista pelas medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad. O governo reconhece que há um tumulto, essa foi a expressão que eu ouvi mais de uma vez, nessas reações de hoje, inclusive com o dólar chegando a bater a marca dos R$ 6, né, o maior valor nominal da história do Plano Real, mas a argumentação do governo é que esse pacote estaria a contento e teria sido mais bem recebido pela política, ou seja, pelo Congresso Nacional, do que pelas vozes do mercado financeiro, que, na visão do governo, tenta tutelar a Fazenda, tenta tutelar a política econômica do governo Lula. O próprio ministro Fernando Haddad falou nesse ponto mais cedo, Cássia, durante a entrevista dele, fazendo, inclusive, ali uma provocação, né, dizendo que as previsões do mercado, no geral, têm sido previsões negativas e previsões aquém da realidade, né, não têm se confirmado com a realidade dos números da economia. Ele citou, por exemplo, o fato de o mercado, no começo desse ano, ter previsto um aumento do PIB em torno de 1,5%. E agora está se trabalhando com a perspectiva de um crescimento de 3,5%. Portanto, ele falou ali em profecias não realizadas que teriam sido colocadas em xeque, e o que nos leva a crer que deve ser esse mesmo discurso feito pelo governo agora, diante da reação pessimista ao que foi anunciado. Tinha uma questão ali, Cássia, que eu acho que é a questão de fundo de toda essa discussão, que é o seguinte: é necessário um ajuste nas contas do governo. Né? Não há discussão sobre isso, que é preciso reduzir gastos para equilibrar as contas do governo federal. A questão sempre é decidir onde cortar. E o mercado, economistas liberais, porta-vozes aí da chamada Faria Lima, né? Consultores, economistas que estão no noticiário desde o começo da semana, eles defendiam algumas medidas que o governo Lula não se dispunha a fazer. Por exemplo, mexer nos pisos da saúde e da educação, né? O gasto mínimo que o governo federal tem que fazer com saúde e educação, que hoje está na Constituição, né, 15% para a saúde, em relação à receita corrente líquida, 18% da educação, nisso o governo não quis mexer. Outro ponto, a questão da política de valorização real do salário mínimo. Tinha acabado no governo passado, no governo Bolsonaro. O presidente Lula retomou essa política, o mercado queria que acabasse de novo. Houve ali uma adequação, o reajuste do salário mínimo vai ser um pouco menor no ano que vem, vai ficar dentro das regras do arcabouço fiscal, mas ainda assim com valorização real. E, por fim, havia uma pressão para que o governo desindexasse o salário mínimo de outros benefícios, como, por exemplo, o BPC, que é pago a pessoas muito idosas ou deficientes físicos, aposentadorias rurais, enfim, pensões, por aí vai. Então, o governo não quis mexer nesses 3 pontos. A explicação da Fazenda é que um governo de centro-esquerda, eleito com o discurso do presidente Lula, não poderia mexer em nada disso. Por isso foi tomada a decisão política de mexer em outros campos, como o corte de supersalários, mudança de aposentadoria militar, que é algo que sempre se fala e nunca se mexe na história do Brasil, e limitação de emendas parlamentares.
né, limitação e mudança no escopo, né, com a obrigação de 50% das emendas de comissão serem direcionadas à saúde. É claro que, ao fazer essa opção política, Cássia, o governo compra brigas maiores. Né? É mais difícil mexer em interesses que afetam lobbies corporativos, que afetam militares, que afetam super ricos, do que mexer em salário mínimo. Né? A gente nem precisa explicar por quê. Então, claro, também ao escolher brigas maiores, o governo acaba correndo o risco de sofrer derrotas na tramitação desses pontos no Congresso. O risco, claro, é sempre o pacote ser anunciado com a previsão de uma economia de 70 bi nos próximos 2 anos, mas essas medidas acabarem sendo desidratadas no Congresso Nacional, a economia ser menor, e aí o benefício fiscal anunciado pelo governo não ser atingido. Né? A gente vai ter que esperar para ver, acompanhar as reações nas próximas semanas, mas, em princípio, pelo que disse o senador Rodrigo Pacheco agora há pouco, a disposição do Congresso seria de tocar essas medidas adiante. Lembrando, Cássia, que na parte da reforma da renda, ou seja, aquilo que mexe com o imposto de renda, que também causou muito tumulto na manhã de hoje, isso tudo tem que preservar o princípio da anualidade, ou seja, tudo que for discutido só vale para o ano seguinte. Então, essas mexidas no imposto de renda, elas só devem começar a valer, de fato, a partir de janeiro de 2026. É isso que é esperado, e como você disse, né, o Rodrigo Pacheco, inclusive o Marcelo Freitas trouxe para a gente logo aqui na abertura do CBN Brasil com essa declaração, dizendo que as medidas relativas ao pacote, exatamente estas, vão passar e vão ser pelo menos discutidas ainda esse ano, se espera aí, com alguma celeridade. Bernardo Melo Franco, muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Cássia, até semana. Boa tarde para os ouvintes.